O tema da mensagem desta noite é Jesus, socorro bem presente na angústia. O que é angústia? Se fôssemos pedir para os irmãos definirem, cada um teria uma definição pessoal. Angústia é uma grande aflição, uma agonia que pode acometer a qualquer um, independente do seu nível cultural, classe social, nível econômico, pode acometer qualquer pessoa. Mas a grande questão é, qual a nossa postura frente às dificuldades que nos levam a um momento angustioso? Em quem temos posto nossa confiança? Temos confiado na provisão do Senhor ou achamos que Ele esqueceu-se de nós? Como proceder quando estivermos em um momento angustioso? Abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 52. Assim diz o Senhor. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. A vida cristã, ela tem dificuldades, doenças, desempregos, problemas com família, de relacionamentos. A vida cristã tem dificuldades, sim. O fato de sermos servos de Deus não nos isenta de passarmos por problemas que podem nos levar a momentos angustiosos em nossas vidas. Prega-se por aí que o fato de se aceitar Jesus isenta você de problema, até com frases do tipo, pare de sofrer. Mas Jesus nunca prometeu isso. Nunca o Senhor Jesus disse isso. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Porém, Jesus acrescentou o glorioso mas. Em outras palavras, Jesus queria dizer o seguinte: olha, o mundo jaz do maligno. A minha vitória foi sobre o mundo. E a sua vitória também pode ser. Porque se confiardes em mim, há possibilidade de vencer a angústia, uma vez que você confie plenamente no Senhor. No texto que acabamos de ler, nós tiramos algumas lições para as nossas vidas. Essa travessia que eles estavam fazendo era uma travessia pequena, cerca de uns 14 quilômetros. Eles estavam no meio da travessia, por volta ou na 4ª vigília da noite, que devia ser mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. Estavam ali cansados, fatigados. E naquele momento, eles deviam estar pensando: onde está Jesus?
Estamos aqui cansados, um momento difícil. Onde está Jesus? No versículo 48 nós lemos: e vendo que se fatigava. Eles faziam essa pergunta, mas Jesus os via. E vem a primeira lição para as nossas vidas. Jesus vê, Jesus conhece as nossas dificuldades. Ele não está afastado, desligado, dormindo. Ele está vendo as nossas dificuldades todas. Jesus via que os seus servos estavam cansados. E Jesus vê quando estamos passando por momentos difíceis, quando estamos angustiados por alguma coisa. E muitas vezes, quando estamos angustiados, há momentos em que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E tem hora que dá vontade de dizer: não aguento mais. Jesus não esperou os seus discípulos entregarem os pontos. Ele se aproximou dos seus discípulos em dificuldade. A gente lê aqui no verso 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque os ventos lhe eram contrários, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles. Jesus se aproxima de nós em nossas dificuldades. Ele não somente vê, mas ele se aproxima. Ele vem em nossa direção. Estava tudo escuro ao redor daqueles discípulos. Quantas vezes as coisas ficam escuras ao nosso redor, mas nós podemos ter a certeza que Jesus, além de ver as nossas dificuldades, os momentos aflitos pelos quais estamos passando, Ele vem ao nosso encontro. Os discípulos de Jesus ficaram temerosos, mas Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Outra lição: Jesus fala ao nosso coração em meio às dificuldades para nos reanimar. Tende bom ânimo. Eu estou aqui, eu estou ao seu lado, eu estou presente. Jesus fala ao nosso coração através da leitura da sua palavra. Jesus fala ao nosso coração através de um louvor que nós escutamos. Jesus fala ao nosso coração através de uma pregação. Jesus fala ao nosso coração através da oração. Jesus fala: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus subiu no barco e solucionou o problema. Outra lição: a presença de Jesus ameniza as nossas dificuldades. Eu digo ameniza porque talvez naquele momento não haverá uma solução como nós gostaríamos que houvesse. Jesus ameniza, mas Ele tem o poder para solucionar todos os nossos problemas. E faz com que continuemos a remar no mar desta vida, a podermos continuar a atravessar a nossa história, mesmo em meio às angústias. Precisamos, meus amados, ter fé de que o Senhor nos livra em meio às adversidades, sem duvidar. Tiago diz que, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Onda do mar é inconstante. Servo de Deus, ele não pode ser inconstante, ele tem que confiar na palavra do Senhor. Notem o que a Bíblia diz em Marcos 10, 46 a 52. Abram suas Bíblias em Marcos 10, 46 a 52. É um texto que fala sobre o cego de Jericó. Diz a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse.
mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aquele homem não duvidou do poder de Deus. Aquele homem não duvidou. Não podemos duvidar do Senhor, da palavra do Senhor. As características da fé cristã são certeza em relação à palavra, confiança em relação à palavra que se alicerça na divindade de Cristo, mas uma fé submetida à vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus vem ao nosso socorro, temos que confiar. Dificuldades, momentos angustiosos são momentâneos em nossas vidas. São vencidos pelo poder da cruz. Deus tem sim todo o poder para mudar toda e qualquer situação. O salmista diz no Salmo 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É na aflição, justamente, meus amados, que Deus se revela consolador. Abram suas Bíblias no Salmo 119, versos 49 a 50. Salmo 119, versículo 49 a 50. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. A palavra do Senhor nos vivifica, nos dá força. É ali que ele se revela consolador na aflição. Também, meus amados, é na escassez que Deus se revela supridor. Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É a palavra do Senhor que nos garante que Ele suprirá todas as nossas necessidades no momento certo, no momento em que Ele achar que deve ser. E é na fraqueza que Deus se revela fortaleza. Salmo 46, versículo 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como é bom ouvir isso, saber que Jesus é o socorro bem presente na angústia, que nós podemos estar em momentos difíceis, mas Ele é o nosso socorro bem presente. E nós temos confiado de todo o nosso coração? Obrigado. Temos confiado de todo o nosso coração? Será que temos duvidado nos momentos que estamos passando dificuldades? Jesus foi o que mais se angustiou em toda a história. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 22, versos de 39 a 46. É o trecho da palavra de Deus quando Jesus estava no Getsêmani, antes dele ser crucificado, preso e crucificado. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam
até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em oração. Nós não podemos mensurar a aflição, a agonia pela qual Jesus passou. Jesus passou por um grande momento de agonia. E neste texto também tiramos algumas lições para as nossas vidas. Nos outros evangelhos, quando fala sobre esse mesmo assunto, nós vemos ali que Jesus orava, ia os discípulos, voltava e orava de novo, e foi cerca de 3 vezes. Isso demonstra, meus amados, que nós precisamos clamar ao Senhor, orar, confiar, voltar todo o nosso pensamento ao Senhor, pedindo a Ele, clamando, mas principalmente, independente da angústia pela qual estejamos passando, nós precisamos ser submissos à vontade de Deus. Porque Ele diz: se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes nós vamos estar passando por momentos difíceis, mas nós temos que nos dobrar à vontade de Deus e aceitar e tentar entender o porquê daquilo ali. E muitas vezes vai ser justamente para nos ajudar, com certeza vai ser, para que nós sejamos provados, purificados. Momento em que o homem passa por dificuldades, por angústia, e ele começa a refletir sobre a sua vida. O que tem sido a minha vida? O que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Jesus, então, purifica o homem, com o homem, digamos assim, caindo em si, mudando de atitude e se purificando a cada dia mais. Angústia. Os irmãos sabem que há cerca de 2 meses eu tenho passado por momentos difíceis junto à minha família. Graças a Deus, os irmãos têm se levantado, me ajudado. Minha esposa tem melhorado a cada dia. Eu tive uma fratura, caí, e o meu braço doía e dói ainda um pouco. E levantava de madrugada, 3 horas da manhã. Eu orava e falava: Senhor, eu não aguento mais essa dor, mas eu sei que Tu tens alguma coisa em minha vida para dizer. E como, amados, eu posso dizer aos irmãos? Fez com que eu venha me purificando. Porque todos nós somos pecadores. E como isso tem sido bom para a minha vida. E quando eu já não aguentava mais, porque é triste você acordar com o braço dormente, perder o sono 3 da manhã, tendo que acordar 4h30 para ter que trabalhar, Jesus proporcionou que eu encontrasse alguém, um profissional, que tem feito diferença. E eu já tenho conseguido dormir melhor. Foi pela razão. Jesus encaminhou a história para que eu encontrasse um profissional. Não foi nenhuma oração forte. Não foi nenhuma coisa dessas que ensinam por aí. Foi através de um profissional. Deus dirigiu a história para que eu o encontrasse. Então, quando passarmos por aflições, pensemos nisso. Senhor, ajuda-me a vencer esse momento, mas me dá sabedoria para compreender este momento, para que eu possa realmente me purificar, para que eu possa ser purificado e fazer a Tua vontade em minha vida. No Salmo 27 diz o salmista: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Jesus nunca se esquece de nós. Nunca, nunca Ele se esquece de nós. Todos nós sabemos aqui o grande amor que a mãe, ou que uma mãe tem pelos seus filhos. Chegando ao ponto até
de dar a própria vida. Abram as suas Bíblias em Isaías 49, 15, 16. Isaías 49, 15, 16, diz assim o Senhor: Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor nunca se esquece de nós. Mesmo que uma mãe possa esquecer do seu filho, o Senhor nunca se esquece de nós nos momentos angustiosos que estivermos passando. E você, meu amigo que nos visita, em quem você tem posto a sua confiança? Em quem? Talvez você já tenha ouvido a mensagem do Evangelho várias vezes, mas só Jesus Cristo, querido, pode te salvar. Só Jesus Cristo pode ser presença constante em momentos de angústia verdadeira, amigo fiel e verdadeiro. E você precisa ter esse encontro com Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Portanto, meus amados, conscientes que temos dificuldades, que o Senhor sempre está nos vendo e que vem ao nosso encontro, que fala ao nosso coração para nos reanimar e que sua presença ameniza as nossas dificuldades, tenhamos plena confiança em Jesus, socorro bem presente na angústia, para que possamos singrar, percorrer os mares da vida, atravessar os vales sombrios, tendo sempre em mente que o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, meus amados, duvidar. Que Deus nos abençoe. Amém.